Meus irmãos, tem uma piadinha de crente, né? Piadinha de pastor. Chegou o fim do culto, o fim da mensagem, e o sujeito foi cumprimentar o pastor, estendeu a mão e falou: pastor, hoje o sermão foi uma espada. E o pastor crente que a mensagem havia sido boa, né? O sermão foi uma espada. Ah, irmão, você gostou? Foi uma espada? Não, pastor, eu não gostei. Foi uma espada. Foi comprida e chata. Hoje eu trago para os irmãos uma mensagem curtinha. Acredito eu, comparada com as mensagens que eu costumo trazer, enquanto eu preparava, o cálculo que eu fiz é de que a mensagem do culto de hoje será uma mensagem curta. Mas eu espero que ela pegue em cheio os nossos corações. Amém? Que ela toque o teu coração, que ela mesmo curta e seja uma mensagem de impacto na tua vida. Hoje, em dias de ovos de chocolate, quem aqui comeu ovo de chocolate? Glória a Deus, aleluia. Em dia de bacalhau, quem aqui comeu bacalhau? Glória a Deus, aleluia. Em dia de coelhinho da Páscoa, quem aqui comemorou o coelhinho? Vamos falar um pouco de Jesus, amém? Amém. Sempre bom, né, na Páscoa, mas brincadeiras à parte, meus irmãos. Que na igreja, mesmo que seja o último reduto em que se lembre do sacrifício de Jesus, seja isso sempre muito vivo no nosso coração, que não nos percamos nas comemorações da sociedade, amém? Que nós tenhamos sempre firme aquilo que nós estamos comemorando. Hoje eu falo sobre a ressurreição de Jesus. Eu vou partir de um texto de Coríntios. Eu faço uma pausa na exposição que tenho feito de Tiago, da carta de Tiago, e hoje eu queria falar acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Convido você a abrir tua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Primeira Coríntios 6, 14. A minha versão diz assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e também nos ressuscitará. Amém? Amém. Vamos ler juntos? Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Hoje eu falo acerca do amor de Deus por nós, e falo sobre as nossas esperanças como cristãos, à luz da Páscoa, à luz da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, são o símbolo maior do amor de Deus. A morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, essa obra, são o símbolo maior do amor de Deus por nós. Não há outro referencial fidedigno do amor de Deus. Não há algo que simbolize de maneira tão transparente, tão clara, o amor de Deus por mim e por você, do que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Nada pode representar tão bem, nada pode demonstrar tão bem o amor de Deus por nós, mais do que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver o amor de Deus de outras maneiras, mas nada vai ser tão representativo quanto a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Falando sobre isso, irmãos, eu queria começar a mensagem de hoje falando acerca de um erro muito comum que eu cometo, que
que eu pretendo não cometer mais, e que eu sei que os irmãos também cometem, porque faz parte da nossa cultura de igreja, da nossa cultura eclesiástica, de às vezes querer associar o amor de Deus a coisas que às vezes não estão necessariamente associadas ao amor de Deus. Deixa eu explicar. E eu faço questão de lembrar que isso é coisa que eu faço, que muito provavelmente você também faz, e permitam-me refletir acerca disso, da nossa cultura de igreja. Então, por exemplo, o sujeito ficou doente, muito doente. Ele se recupera. E aí ele vai testemunhar, e ele fala: olha, eu fiquei doente, mas Deus teve misericórdia, e graças a Deus eu me recuperei. É normal isso? Não é normal? Ou assim, o sujeito está doente, e a gente fala: Senhor, tem misericórdia. E aí a pessoa se recupera, e aí a gente fala assim: olha, fulano estava doente, mas Deus teve misericórdia e ele sarou. A gente não fala assim? A pergunta que eu faço é: se não tivesse sarado, tivesse vindo a falecer, quer dizer então que Deus não era misericordioso, Deus não teve misericórdia? Senhor, tem misericórdia. E Deus falando lá no céu: não, eu não vou ter misericórdia. Não vou ter misericórdia. Azar de vocês, azar dele. Eu pergunto: o fato de alguém se recuperar de uma enfermidade ou não é um demonstrativo da misericórdia de Deus? Fidedigno? Quantos servos de Deus, pessoas de Deus, você conhece que ficaram doentes e morreram? Você conhece algum servo de Deus que ficou doente e morreu? Levanta a mão se você conhece. Será que Deus deixou de ser misericordioso porque essa pessoa morreu? Mas a gente fala: Deus teve misericórdia. Misericórdia de Deus, meus irmãos, eu vou falar um pouco depois, como que é demonstrado, é dia a dia. Eu estou falando sobre nós, estou falando sobre mim, tá certo? Aí eu pego e os irmãos sabem que eu estou de mudança. Ontem à noite eu dormi no meu apartamento, hoje à noite nós já vamos dormir aqui na casa da voz manter, na casa dos meus sogros. Eu vendi meu apartamento e já contei para os irmãos que eu plano de ir para Atibaia. Eu quero comprar um terreno lá. Aí eu pego, eu vou dar o testemunho e falo assim: olha como Deus é bom. Eu pela graça de Deus, eu fui lá e comprei um terreno lá e vou construir uma casa. Deus foi muito bom comigo. A gente não fala assim? Você já deve ter me ouvido falar assim uma vez, né? Aí a questão é a seguinte: às vezes a pessoa não quer que o mérito fique consigo em relação às coisas que estão acontecendo. É o seguinte: eu fui lá, trabalhei, eu sou fera pra caramba, ganhei dinheiro e vou fazer essas coisas aí, assunto encerrado. Aí, para a pessoa não parecer orgulhosa ou prepotente, não querer trazer mérito nenhum para si, ela fala: olha, pela misericórdia de Deus, né, Deus foi bom e me deu uma casa, Deus foi bom e me deu um carro, Deus foi bom e me deu isso, Deus foi bom e me deu aquilo. E aí aquele irmãozinho que ainda não comprou a casa, que não comprou o carro, ele fala assim: pois é, estou esperando Deus ser bom para mim também. Né? Foi bom para o irmão, mas ainda não foi bom para mim. E aí nós associamos a bondade de Deus e a misericórdia de Deus a ele recuperar alguém de uma enfermidade, a ele conceder uma casa, ele conceder uma casa nova, ele conceder um carro novo, ele conceder isso, conceder aquilo. Deus foi bom e me presenteou com isso aqui. Parênteses. De fato, tudo está sob a soberania de Deus. Tá certo? Mas eu acredito e eu vou me exercitar no seguinte: quando eu for falar acerca da soberania de Deus
sobre esses processos, dizer da seguinte forma: olha, Deus quis que eu fizesse isso, Deus quis que eu fizesse aquilo, porque afinal de contas está debaixo da permissão ou não do Senhor. Porém, não associar a bondade e a misericórdia de Deus a essas coisas. Ah, Deus foi bom e me deu isso. E aí o outro irmão: poxa, Deus não está sendo bom para mim. Ah, Deus foi bom e deu aquilo. Deus foi bom e eu troquei de carro. Deus foi bom e eu troquei de casa. Deus foi bom e fez isso. Deus foi bom e aquilo. E está associando a bondade e a misericórdia de Deus a coisas que não necessariamente são manifestação da bondade e misericórdia de Deus. Você quer saber qual que é a prova, e isso sim um indicador fidedigno do amor de Deus por mim e por você? 1 João capítulo 4, verso 9. Presta atenção. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Amém? Amém. Deus é bom, não é? Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para nos salvar da perdição, para nos salvar do inferno, para nos salvar da desgraça eterna. Posso ser franco com você? Carro, casa, roupa, lugar onde você come, curso, diante da proporção daquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós, meus irmãos, isso não é nada. Não é nada. E todos nós podemos dizer com um sorriso, daqui até aqui: olha, eu esperava que o meu parente se recuperasse daquela enfermidade. Eu esperava poder comprar um carrinho para me locomover. Eu esperava comprar um imóvel. Eu esperava trocar isso. Eu esperava fazer aquilo. Eu esperava aquilo outro. Eu não consegui. Mas Deus é bom demais para mim. Deus é bom. Amém? Amém. Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer no meu lugar. Páscoa, domingo de Páscoa hoje. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou para dar a mim e a você vida eterna. Quer presente maior do que esse? Esse é o presente maior. Esse é o símbolo maior e verdadeiro do amor de Deus. O fato de Ele ter enviado Jesus Cristo para morrer e ressuscitar no meu lugar e no seu lugar. Então nós chegamos a uma primeira conclusão, que é a seguinte: Deus é bom porque mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Amém? É porque está aparecendo uma coisa aqui, outra lá, e me assustei. Deus é bom, não por causa das nossas coisas, mas porque Ele é bom. Porque Ele olhou para nós e teve misericórdia. Falou: eu não vou deixar que eles se percam eternamente. Eu não vou dar as costas para o universo que eu criei. Eu não vou dar as costas para o ser humano, mesmo ele sendo pecador. Eu não vou dar as costas para o fulano, e aí ele diz o seu nome, porque ele vive tropeçando. Eu vou entregar o meu Filho Jesus para resgatá-lo da perdição. Esse é o amor de Deus. Essa é a misericórdia de Deus. E isso não se muda. Amém? Então, o símbolo maior do amor de Deus é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ainda sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição do Senhor é o centro da nossa esperança. É a minha e a tua maior esperança. É a ressurreição do Senhor Jesus. É o alvo, é o centro, é o foco, é o caminho, é a luz da nossa vida. É a ressurreição do Senhor Jesus, como lemos no início, 1 Coríntios 6,14. Assim como Deus ressuscitou o Senhor, Ele também nos ressuscitará. É isso, meus irmãos, que deve fazer com que eu e você nos levantemos de manhã para sair de casa para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa.
Nós temos a esperança da vida eterna. É isso que nós temos. Posso falar uma coisa? Talvez eu tire o teu chão, tá bom? Se bem que a maioria dos irmãos já sabe isso, porque eu vi um repetindo. Você não tem nada. Você não tem nada e você não é nada. Você só tem o Senhor. Você só tem isso. Você só tem o Senhor. As coisas que você tem, sejam elas grandes ou pequenas, elas podem ser suas, ou podem em algum momento deixar de ser. Até o teu corpo. Chega uma hora em que Deus chama, volte o pó para a terra de onde foi feito, e volte o Espírito para Deus que te deu. Nem o teu corpo é teu. Aí depois Deus vai te dar um corpo espiritual, 1 Coríntios capítulo 15. Um corpo espiritual, diferente. Porque esse aqui, o corpo espiritual só vai ser gerado na medida em que o corpo físico, o material, morre, né? Paulo dá o exemplo ali da semente. Ela é sepultada, morre, acabou, e depois é que vem a planta. Nem o teu corpo você tem, você não tem nada. Nós só temos o Senhor. Nós temos esperanças em relação às coisas da vida? Temos. Devemos ter? Devemos. Claro que devemos. E devemos trabalhar para alcançar essas coisas. Porque nada vai nos chegar de mão beijada. Certo? Então, por exemplo, falando sobre relacionamentos. Se você quer um casamento abençoado, procure estabelecer na tua relação com o teu cônjuge uma relação de fidelidade, de respeito, de amor, de transparência, de cumplicidade, etc. Você vai ter de trabalhar por isso. Se você quer que os seus filhos trilhem os caminhos do Senhor, você vai ter de trabalhar por isso. Ensinar os caminhos do Senhor para os teus filhos, para os teus netos. Trabalhar por isso. Se você deseja ter uma vida profissional abençoada, você tem de trabalhar por isso. Você tem de ser um profissional exemplar. Você não pode ficar reclamando. Você tem que agarrar com unhas e dentes todas as oportunidades que aparecerem na tua frente. Falando para os nossos jovens, faz tudo o que você puder fazer, todos os cursos que você puder fazer, todas as oportunidades. Surgiu um trabalho, faz, pega, trabalha. Você vai ver o resultado disso lá na frente, entre nós mesmos, aqueles que já são mais maduros, que já estão trabalhando. Olha, faça da melhor maneira possível tudo que chegar às tuas mãos. Se você tiver aspirações de ter uma vida profissional bem sucedida. Então, meus irmãos, nós temos e devemos ter aspirações, sim, em todos os sentidos. Na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional. Agora, eu pergunto, pode ser que você trabalhando com todas as suas forças, a tua aspiração, a tua esperança por um casamento bem sucedido, ela pode se frustrar, não pode? Porque da mesma forma como se um não quer, dois não brigam, também se um não quer, dois não conseguem viver em conciliação. Então às vezes você vai trabalhar, lutar e não vai conseguir. Talvez você conheça alguém vivendo essa realidade, talvez você mesmo esteja vivendo essa realidade. Você querer ter um casamento bem sucedido e se frustrar na sua esperança. Você pode trabalhar para burro. Aqui eu já estou falando para os casais mais maduros, com filhos em determinada idade. Trabalhar para burro. Para que os teus filhos, para que os teus netos sigam nos caminhos do Senhor e eles não seguirem. Pode acontecer?
Pode. E a tua esperança, tua expectativa de ver o teu filho, de ver o teu neto seguindo o caminho do Senhor, se frustra. Perdão, vou começar lá de trás, né? Às vezes até a expectativa de ter um relacionamento conjugal acaba se frustrando. Então, esperanças, expectativas que nós temos, por alguma razão que foge ao nosso controle, ela se frustra. Às vezes a pessoa é uma excelente profissional, trabalha, faz tudo que é curso. Primeiro o patrão lá fala, escuta, tem que ficar até mais tarde. Não, pode contar comigo que eu vou ficar. Tem que trabalhar no sábado, pode contar comigo que eu vou trabalhar. Precisa ir não sei onde, pode contar comigo que eu vou. A pessoa dá duro, e ela às vezes não consegue ter a vida profissional que ela gostaria de ter. Você conhece alguém assim? Provavelmente conhece. Talvez você mesmo seja uma pessoa nessa condição. Agora eu quero dizer algo para os irmãos. A nossa esperança última, para a glória de Deus, essa sim é garantida. Com essa você não vai se frustrar. É a vida eterna que o Senhor Deus preparou para nós. Amém? É a salvação. Jesus Cristo ressuscitou. E assim como Deus ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar também aqueles que creem no nome de Jesus. Então o centro da nossa esperança é a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje nós comemoramos a Páscoa, o domingo de Páscoa. Jesus morreu. Aí lembra-se disso na sexta-feira da paixão, no domingo de ressurreição. Hoje, meus irmãos, nós comemoramos que Jesus Cristo ressuscitou. E essa esperança, você pode ter e você pode guardar. Com essa você não vai se frustrar. Essa é garantida. Amém? Em relação a isso, nós não precisamos nos preocupar. Olha o que diz João, capítulo 5, verso 24. Jesus dizendo o seguinte: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você já passou da morte para a vida. Amém? Você pode ficar tranquilo que um dia você vai se ver livre de todas as inquietações da tua vida, sejam elas quais forem. Porque aquele que crê no Senhor Jesus já passou da morte para a vida. Essa é a nossa esperança. A esperança que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Em 1 João capítulo 5, verso 13, João diz o seguinte: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Então nós temos a esperança no centro da nossa vida. Nós devemos ter isso na nossa mente. Olha, com a esperança da ressurreição, a salvação. Talvez uma ou mais ou muitas coisas da minha vida tenham errado, diferente dos planos e das aspirações que eu tinha lá no começo. Mas tem uma esperança que eu não preciso me preocupar, porque essa eu sei que vai acontecer do jeito que eu acho que vai acontecer. Eu tenho a esperança da vida eterna no Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Em relação a isso, irmãos, os irmãos sabem que eu gosto de esportes. Se eu fosse traçar um paralelo disso com o esporte, quando você entra, ou quando um time entra num campeonato, ele entra para ser, pode dizer, campeão. O time entra para ser campeão. Tá certo? Eu pergunto, pode ser
que os atacantes desse time entrem no campeonato com a esperança, o atacante lá, ele tem a esperança de acabar o torneio como artilheiro. Pode ter essa esperança, poxa, eu queria acabar o campeonato como artilheiro. Agora eu pergunto, é importante ele acabar como artilheiro ou é importante ele ser campeão? O importante é ser campeão. O importante é ganhar. Pode ser que o time tenha a aspiração, a expectativa de jogar bonito. Acabou, foi campeão e ainda o time jogou bonito. Encheu os olhos dos críticos, da crítica especializada, esportiva. Todo mundo falando que o time é uma máquina, que o time joga bem, que é uma maravilha. Eu pergunto, é mais importante jogar bonito ou ser campeão? É ser campeão. Que o diga o Brasil de 82, né? Quem gosta de futebol. O importante é ser campeão. A estrelinha na camisa lá, não vai para quem joga bonito. A estrelinha na camisa vai para o campeão. O prêmio do campeonato não vai para quem jogou bonito. O prêmio vai para quem é campeão. Talvez um time tenha a expectativa de ganhar o campeonato lá dando goleada em todos os jogos. Só deu goleada em todos os jogos. O que importa é ser campeão, né? Quem é que é palmeirense? Juninho, Diego, Lucas, Clô, quem mais é palmeirense? Tânia, Daniel. Esse aqui eu nem levantou a mão. Como está difícil de achar palmeirense, viu, gente? Né? Gente, é o seguinte, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, não foi? Né? Não interessa se foi contra o timinho lá de Várzea da Colômbia nos pênaltis. Mas foi campeão, não é, palmeirense? Não foi contra o Boca, tá certo? Não foi invicto, sem perder jogo contra o Boca. Mas foi campeão, não é verdade? O que importa é ser campeão. Gente, brincadeiras à parte. Nós, na nossa vida, enfrentamos adversidades. Nós enfrentamos adversidades. Alguns, poucas. Alguns, muitas. Eu quero dizer para você o seguinte. Talvez você chegue no fim da tua vida cheio de cicatrizes, cheio de marcas, cheio de sequelas da vida pela qual você está passando. Eu quero dizer o seguinte: o Senhor Jesus Cristo já garantiu a nossa ressurreição. E para usar o paralelo que eu usei, o título campeão para você já está garantido, você já é campeão. Por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. As lutas serão grandes? Serão. Dificuldades, algumas aparentemente intransponíveis. Isso aqui eu não vou aguentar. No nome do Senhor Jesus, fique firme, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e Ele nos concedeu essa vitória da ressurreição junto com Ele. Amém? Falando sobre o prêmio, né? Olha só o que Tiago, capítulo 1. Eu não coloquei, então eu vou ler. Eu pulei, Anderson. Feliz, presta atenção porque não está na projeção. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado ele vai ganhar a coroa da vida. Essa coroa, meus irmãos, ela já nos foi dada pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. Você tem essa garantia. Outras esperanças e expectativas podem se frustrar no decorrer da vida. Essa não. Essa você pode ficar tranquilo, porque essa é sua, pelos méritos do Senhor Jesus. A gente chega a uma última conclusão, agora sim, Anderson, que é: podemos ficar tranquilos quanto à nossa esperança maior, a ressurreição. Ela já está garantida. Domingo de Páscoa, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E como eu li em 1 Coríntios 6,14, assim como Deus o ressuscitou, Ele também nos ressuscitará.
para uma vida não de dores, para uma vida não de dificuldades, de problemas, de provações, de tristezas, de frustrações, mas uma vida de alegria imensurável na presença dele. Essa é a nossa esperança. Amém? Vamos orar? Convido você a fechar os teus olhos, abaixar a cabeça. Eu quero dizer para você o seguinte: você tem o direito, que não pode ser negado por ninguém, de se entristecer com situações que se apresentaram diante de você durante a vida. Você tem esse direito irrevogável, ele é teu, e ninguém pode tirar. Agora, eu queria que você soubesse o seguinte: o amor de Deus não é medido pelas situações de dor que nós temos de viver. O amor de Deus, ele é medido pelo fato de ele ter enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. O amor de Deus não é medido pelas coisas que você tem, deixou de ter ou gostaria de ter. O amor de Deus é medido pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo no teu lugar. Talvez você tenha esperanças, ou perdão, talvez você tenha visto durante a tua vida esperanças se desvanecerem, desaparecerem, coisas que você tinha a expectativa, que elas acabaram se frustrando. Talvez seja o caso de você continuar esperando, talvez seja o caso de você reconhecer que são situações que não vão voltar. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: nós temos uma esperança muito maior, que vai muito além dos nossos relacionamentos, vai muito além dos nossos bens, vai muito além dessas coisas desta vida, que é a esperança da ressurreição. Coloque-se diante do Senhor, peça para que o Senhor Deus vá revelando no teu coração a beleza da obra dele, ter enviado o seu Filho Jesus, ter morrido no nosso lugar. Peça para Deus ir trabalhando, se há tristezas, se há desgostos, se há frustrações, se há expectativas não atendidas. Peça para o Senhor Deus trabalhar isso no teu coração, na tua vida. Senhor, eu entrego isso. Peço para que o Senhor trate do meu coração das minhas feridas, das minhas angústias, das minhas dores. Peça para que Ele te alegre, que o Espírito Santo de Deus te alegre com a esperança da eternidade, que aquilo que Ele cada dia nos lembra, que Ele já nos deu. Vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos pela vestimenta do corpo, que isso não tem nos faltado. Nós te agradecemos, Senhor, pelas pessoas a quem amamos. Nós te agradecemos por essa reunião da igreja. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, o nosso corpo. Mas nós agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, pela tua salvação, Deus. Porque tudo isso que nós agradecemos, tudo isso passa, Senhor. Mas o teu amor por nós, isso permanece. Obrigado, Senhor, porque nós seremos, já fomos, mas sofreremos no futuro, Senhor, o resgate completo, Senhor, da nossa vida, Deus. Poderemos estar na tua presença, nos alegrando, Senhor, na perfeição daquilo que o Senhor fez para nós. Obrigado, Deus, porque podemos esperar por isso. Nós agradecemos porque isso não é fruto de merecimento algum nosso, é da tua graça, do teu amor, é do teu chamado para cada um de nós. Nós não sabemos, Deus, por que o Senhor nos chamou, mas nós agradecemos, Senhor, porque hoje estamos aqui estudando essa palavra de vida, aceitando essa palavra de vida, aceitando o teu perdão, aceitando a tua graça. Obrigado por isso, Senhor, pela tua palavra, que é o nosso alimento, que é a nossa esperança. Nós oramos no nome santo do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar em pé. Vamos cantar o último louvor.